Olá, conversaremos agora sobre o uso prático do beta no Brasil. Quer dizer, em outras conversas verificamos o que é o beta, uma medida de risco sistemático, quer dizer, como é que, na verdade, o beta pode ser usado, então, na estimativa do custo-oportunidade do capital próprio. E na prática, no Brasil, podemos verificar uma série de aplicações contextuais aí de finanças por meio dos laudos arquivados lá pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de verificar em exemplos práticos, aqui no Brasil, o uso do beta, essencialmente esse uso, na estimativa do custo de oportunidade dos capitais próprios em finanças. Então, se desejamos conhecer aplicações práticas aí de conceitos de finanças, um exemplo muito usual geralmente se dá por meio da análise dos laudos, laudos de avaliação de empresas ou negócios arquivados pela Comissão de Valores Mobiliários e disponibilizados lá no seu site. Então, se no Google eu lanço aí a busca, né, laudos avaliação CVM, com certeza eu vou encontrar uma série de exemplos. E nesse caso específico eu peguei um exemplo, quer dizer, arquivado aí, apresentado no dia 10 de janeiro de 2021, que fala, na verdade, da avaliação da rede Energia Participações. E nesse conjunto aí de documentos que nós podemos ver algumas aplicações aí do beta, e eu vou trazer, na verdade, um exemplo. Então, esse laudo estava disponível lá na CVM, quer dizer, o link de acesso seria esse daqui, e ele traz, na verdade, justamente, né, o desdobramento, quer dizer, de um rito da avaliação de um negócio, e esse desdobramento se dá sob a visão dos investimentos, a importante aí projeção estimativa do fluxo de caixa livre. Nesse caso, ele está chamando esse fluxo de caixa livre, né, de FCFF. Mas, sob o ponto de vista dos financiamentos, aí a necessidade de estimar a taxa mínima de atratividade, ou a taxa de desconto dessa operação. Para isso aí, precisamos considerar aspectos relacionados à estrutura de capital, como é que essa empresa se financia. Então, por exemplo, nesse caso, ele está assumindo 44% de capital próprio, 55% aí por meio de dívidas, mas também precisamos entender o custo associado a essas fontes de financiamento. E aí, nesse caso, ele diz que ele está entendendo um custo efetivo após impostos de 3% para as dívidas e um custo de capital próprio da ordem de 13,92 para aqui para o custo de oportunidade do nosso capital próprio. E como é que então ele encontra esse valor, quer dizer, fundamental para trazer fluxo de caixa a valor presente e aí encontrar o valor do negócio? Aí, nesse caso, quer dizer, por meio dos pesos e valores individuais, ele realiza a ponderação e aí encontra qual seria, né, a taxa mínima de atratividade ou a taxa de desconto dessa operação. Mas para isso foi preciso entender quem é esse custo aí de capital próprio. E mais adiante, ele chama a atenção justamente como é que ele chegou nesse valor. Ele então considerou o que já havíamos visto em conversa anterior, quer dizer, lá o CAPM, né? Então, o custo do capital próprio é uma taxa livre de risco, quer dizer, um prêmio pelo tempo sacrificado, mais o prêmio pelo risco, quer dizer, o prêmio de mercado multiplicado pelo beta. Só que a partir daí ele usa uma série de outros componentes que conversaremos em outra oportunidade, mas que permitem fazer uma estimativa num mercado mais amplo, como o mercado norte-americano, e depois ajustado ao Brasil. Então ele usa, na verdade, o CAPM com alguns componentes adicionais que permitem trazer essa discussão para a realidade brasileira. Conversaremos sobre isso em outra ocasião, outra oportunidade. Então ele está exatamente fazendo isso, né? Quer dizer, ele usa o nosso CAPM, custo do capital próprio, a taxa livre de risco mais prêmio pelo risco, por sua vez subdividido em prêmio de mercado e beta, e a partir daí ele faz alguns outros ajustes para trazer esse cálculo feito em uma outra economia para a realidade brasileira. Conversaremos em outra oportunidade sobre esses ajustes. Quer dizer, o CAPM aí no contexto dos Estados Unidos,
e com os ajustes nós podemos então trazer ele para a realidade brasileira. Ajustes aí para o Brasil. Com isso daí eu posso encontrar então quem seria esse custo aí do capital próprio no contexto brasileiro. Em outro exemplo, aí nesse caso a avaliação aí da Comgás pelo CIT, também lógica similar. Quer dizer, quando a gente vai tentar entender nesse processo de avaliação desenvolvido aí nesse documento, quer dizer, o custo do equity, quer dizer, do capital próprio, ele assume o CAPM, quer dizer, uma taxa livre de risco, mais um prêmio de mercado multiplicado pelo beta. Então, ele faz isso num contexto de uma economia com mais dados, com a economia norte-americana, e depois ele realiza uma série de ajustes para poder, então, chegar, na verdade, nesse custo aí de capital próprio no contexto brasileiro. E por que esse custo, então, é importante? Porque uma vez obtido ele, nós podemos calcular o custo médio ponderado de capital, o CMPC, o WACC, aí da operação, que é a média entre o custo de oportunidade do capital próprio ponderado por seu volume e o custo efetivo do capital de terceiros também ponderado do seu volume. Então, nesses casos, nessas aplicações feitas no contexto brasileiro, muitas vezes marcado por poucos dados, nós acabamos tendo esse uso do CAPM por meio de uma triangulação. Quer dizer, eu faço o cálculo num contexto de um mercado onde eu tenho mais dados, que eu posso ter mais informações sobre em relação ao beta, por exemplo, e depois de feito esses cálculos, aí eu ajusto, eu trago para a realidade brasileira e consigo então fazer essa apresentação para o contexto brasileiro. Conversaremos sobre cálculos e obtenções de beta de diferentes formas, incluindo essa forma aí por meio de uma triangulação, quer dizer, usar dados norte-americanos, depois ajustar a economia brasileira em outras conversas. Nessa conversa agora, esperamos então ter alcançado o objetivo pretendido, que era verificar em exemplos práticos, no caso dos laudos de avaliação disponibilizados aí pela Comissão de Valores Imobiliários da CVM, quer dizer, o uso do beta no Brasil. Bons estudos!